Agora, no capítulo 4 de 1 Timóteo, o contexto começa com a apostasia dos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A partir do versículo 6, o contexto é a exortação à fidelidade no ministério. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Agora, no capítulo 5 de 1 Timóteo, o contexto começa em como tratar os que creem. Os versículos 1 e 2 dizem assim: Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs com toda a pureza. A partir do versículo 3, o contexto são as viúvas. Honre as viúvas, que não tem ninguém para cuidar delas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não deve. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós.
pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. A partir do versículo 17, o contexto é os presbíteros. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A partir do versículo 20, o contexto é vários conselhos. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Vamos ler agora o último capítulo de 1 Timóteo, o capítulo 6. Ele começa falando sobre os senhores e servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que compartilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. A partir do versículo 3, o contexto é os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A partir do versículo 11, o contexto é o bom combate da fé. Mas você, homem de Deus, fuge de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que, na presença de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível,
a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. A partir do versículo 17, o contexto são os ricos. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E a partir do versículo 20, os versículos 20 e 21, é o conselho final. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Pois alguns, confessando, se desviaram da fé. E aí finaliza com a bênção, a graça esteja com vocês. Assim a gente termina o livro de 1 Timóteo.